Turminha boa da primeira série do nosso ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa aula magnífica, maravilhosa de História. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Aula de número 28, aula de revisão e avaliação. Então a gente vai, como o próprio nome já diz, rever um pouquinho das aulas anteriores para a gente conseguir, de fato, tirar a nota máxima na nossa avaliação. A gente vai falar um pouquinho sobre a história local, a história do Amazonas, a história da Amazônia, que particularmente é o trecho da história que eu mais gosto de trabalhar com vocês. Então, galerinha, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Falaremos então sobre processos econômicos aqui da região amazônica, mas sem desvincular, obviamente, com o processo histórico econômico do Brasil e tentar associar a região amazônica com o restante da região brasileira. Vamos ao texto, vamos ver o que fala para a gente, vamos lá? Formação econômica e social do Brasil e também da Amazônia. Olha que só o texto fala para a gente, galera. A formação econômica e social do Brasil e da Amazônia são processos históricos complexos e interligados. A Amazônia, com suas características únicas, enfrenta desafios específicos como a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. Então a gente está vendo que tanto a história brasileira como a história local, ela existe através de processos históricos e econômicos que se interligam um com o outro. A gente, muitas das vezes, costuma estudar a história nacional, a história brasileira, e esquece de associar que na Amazônia também estava acontecendo série de processos históricos que estão interligados ao processo histórico nacional. Um exemplo para vocês. Final do século XIX, início do século XX, no Brasil a gente está passando o que a gente conhece como grande ciclo do café, onde o café é o produto brasileiro mais valorizado no que tange ali às exportações para o mercado externo. Mas a gente está vendo que aqui na Amazônia existia um outro produto bastante valorizado, que era a borracha. Então, quando a gente fala que no Brasil existia apenas um produto predominante nas exportações, a gente está cometendo um equívoco, um erro histórico, um anacronismo. Na medida também que a Amazônia foi responsável por grandes levas, grandes volumes de exportação de um produto bastante valorizado naquele momento, que era justamente a borracha. Eu trouxe para vocês uma linha do tempo que vai nos ajudar a compreender esses ciclos econômicos, inclusive esse termo ciclo econômico, ele é um pouquinho discutido entre os historiadores. Alguns não gostam de usar esse tema ciclo econômico, mas a gente vai utilizar para ser mais didático e melhor compreensivo, tá, gente? A gente tem no Brasil o primeiro ciclo econômico do pau-brasil, ali no processo ali do Brasil pré-colonial. Posteriormente a isso, a gente tem um novo ciclo econômico, que é o ciclo da cana-de-açúcar, dos engenhos de açúcar, ali entre o século XVII e o século XVIII. E no século XVIII a gente também tem o ciclo do ouro, da mineração, onde são descobertas, por assim dizer, minas ali nas regiões onde hoje é o estado de Minas Gerais. A partir do século XIX a gente tem um ciclo do café no âmbito nacional e também no final do século XIX, início do século XX, aqui na região amazônica, a gente tem o ciclo da borracha. Então esses processos históricos e econômicos nos ajudam a compreender tanto a nossa história no que tange a Brasil, como também a nossa história no que tange a região amazônica. Trouxe para vocês aqui uma tabela que vai nos ajudar, então, a compreender ainda mais esses ciclos econômicos que ajudaram aí a formar a história brasileira. Produto, pau-brasil, no século XVI, nos anos de 1500, precisamente ali no período pré-colonial brasileiro. Cana-de-açúcar, século XVI e XVII. Quem trabalhava nesse ciclo econômico, primeiramente do pau-brasil, era o escambo com os indígenas. Segundamente, no ciclo do açúcar, a gente tem o trabalho de africanos escravizados. O ciclo do ouro, século XVII e XVIII, trabalho escravizado de indígenas e africanos.
e também o trabalho livre de europeus, tá, gente? Colonizadores vindos da Europa. E no século XVIII e XIX, a gente tem o trabalho no ciclo do café, e a principal mão de obra, galera, utilizada nesse momento era o trabalho escravizado de africanos, de negros que trabalhavam ali nos cafezais, no objetivo de movimentar a economia cafeeira. E aqui na Amazônia, quem de fato trabalhava na exploração do ciclo da borracha, da economia gomífera aqui na Amazônia, eram imigrantes vindos de toda a região do Brasil, mas principalmente ali do Nordeste, que vinham trabalhar na extração do látex ali da seringueira para exportação para o mercado externo, tá, gente? Por quê, galera? Por que a borracha era tão valorizada e tão valiosa naquele momento histórico? Porque justamente na Europa estava ocorrendo a segunda revolução industrial e a borracha era uma matéria-prima bastante valorizada e tinha ali bastante apreciada na indústria. Isso fez com que os olhos do mundo se voltassem para o Brasil, especialmente ali na região amazônica. Mas a gente sabe que todo esse ciclo, essa economia gomífera, foi um grande fausto, ou seja, a riqueza de fato era para poucos. Aquelas pessoas que exploravam de fato o trabalho do seringueiro, que de fato foi um indivíduo que trabalhou para escravizar-se através do sistema de aviamento. A gente sabe que houveram dois ciclos históricos da borracha, primeiro ali no século XIX, início do século XX, e o segundo ciclo da borracha ali entre os anos de 41 e 45 do século passado, onde houveram os chamados soldados da borracha que lutariam, por assim dizer, né, nas matas para coletar essa matéria-prima e enviar ali para a indústria bélica que estava ali em pleno vapor, digamos assim, para a Segunda Guerra Mundial. Mas, professor, e no século XX? Segunda metade do século XX e nos dias atuais, professor, qual é o processo histórico, econômico que a Amazônia está passando nesse momento? A gente vai começar a compreender esses processos a partir de agora. Vamos ao texto, vamos lá, galerinha. No século XX, a Amazônia passou por um processo de integração à economia nacional com a construção de grandes projetos de infraestrutura, prestem atenção, como a rodovia transamazônica. Essa integração, por um lado, acelerou o desenvolvimento da região, mas, por outro, intensificou a pressão sobre recursos naturais e os povos indígenas que habitavam aqui a região. Vamos adiante. Quais os desafios do Brasil na atualidade? O Brasil ainda enfrenta desafios relacionados aos seus ciclos econômicos passados, como a desigualdade social, a concentração de terras, a dependência de commodities e a necessidade de diversificar a matriz econômica. No entanto, o país também possui um grande potencial para o desenvolvimento, com uma vasta riqueza natural, população jovem e um mercado consumidor em expansão. Aqui na região amazônica, galera, as transformações ocorreram ali a partir da segunda metade do século XX. Os anos a partir de 1950 até os dias atuais, foi quando houveram as chamadas grandes transformações dos grandes projetos desenvolvimentistas. O grande lema desse período era o chamado integrar para não entregar. O que significa, professor? Buscava-se, então, integrar a região amazônica ao restante do Brasil, porque nessa época, galera, tinha-se a visão preconceituosa, prestem atenção, de que na Amazônia não existia civilização, ou que a floresta era o sinônimo de atraso e era necessário, então, você integrar essa região para, de fato, não entregar a cobiça da chamada internacionalização. Todos os demais processos que viriam a partir daí, todos os projetos de infraestrutura e de demais mobilidade social, por assim dizer, eles visavam integrar a Amazônia ao restante do Brasil. Vou trazer aqui um mapa que vai basicamente nos ilustrar qual era a mentalidade do governo naquela época, gente. Integrar a região norte, a região amazônica, ao restante do Brasil. Até porque, historicamente, a gente não é Brasil, tá, gente? Na colonização, a gente é Grão-Pará e Rio Negro.
que era outra colonização diferente da colonização que ocorreu ali no restante do país. Então, essas ideias, esses projetos visavam integrar a região norte ao restante do país. Mas de que projeto a gente está falando, professor? A gente vai começar a conhecer esses projetos a partir de agora. Vamos lá, vamos ao texto. Integrar para não entregar. A Amazônia na ditadura militar. O início da ditadura deixou suas marcas na ocupação da Amazônia. Dentro de um discurso nacionalista, os militares pregavam a unificação do país. Além disso, é preciso proteger a floresta contra a chamada internacionalização. Vejam bem, tá, gente? Desde aquela época, segunda metade do século XX, anos de 1960, já tinha essa ideia de internacionalizar a Amazônia, ou seja, transformar essa região num patrimônio, não no Brasil, mas da chamada internacionalização, ou seja, de todos os países que compõem aqui o nosso planeta Terra. Em 1966, o presidente Castelo Branco fala em integrar para não entregar, ou seja, visava integrar a região amazônica justamente para não integrar, ou melhor, não entregar, quase que não sai, tá, gente? Não entregar essa região que tem riquezas tanto naturais e também a estratégica no que tange ali a exploração de recursos naturais, a chamada internacionalização. Por isso, a necessidade, então, de integrar essa região ao restante do país. Vamos adiante. A partir daí começou, então, a chamada Operação Amazônia. Operação Amazônia foi uma reunião de medidas, projetos e decretos implementados na região norte com a justificativa de minimizar ou eliminar o atraso econômico na Amazônia. Prestem atenção, gente. Naquele momento, se imaginava que a floresta era sinônimo de atraso. Quando se via um grande vazio demográfico, tudo isso era uma desculpa, uma justificativa para, de fato, colocar esses projetos a cabo aqui na região amazônica. Só com detalhe, tá, gente? Esses projetos, eles quase nunca, ou melhor, nunca, visavam atender os interesses das populações locais, ou seja, eram sempre projetos que vinham de cima para baixo. E, muitas das vezes, não levava em consideração as peculiaridades e as particularidades da região amazônica. Por isso, a gente vê que esses grandes projetos, eles, além de não darem certo, eles acabam, então, tendo um grande impacto ambiental à custa, muitas das vezes, de um desenvolvimento que, de fato, nunca chegou para a região. Foi nesse momento, inclusive, que começou a abrir as grandes rodovias aqui, que visavam integrar, como eu já falei para vocês, a região amazônica ao restante do Brasil. A Transamazônica, a rodovia que cortava transversalmente a região amazônica, ela foi construída nesse momento com justamente esse objetivo, essa justificativa de integrar a região amazônica ao restante do país. Vamos adiante, vamos lá, galera. Essas medidas determinavam que a ocupação da região seria efetuada por meio de uma política centralizadora, interventora e modernizadora, entre aspas. O que isso significa? Quer saber, gente? Sabe o que isso significa, gente? Que o governo federal controlaria todo o processo. Vamos adiante. A origem do projeto remonta de um discurso de 65 do primeiro presidente da ditadura militar, o presidente Humberto Castelo Branco, que comentou sobre o desenvolvimento regional, planejamento e contribuição da iniciativa privada nesse processo. Vamos lá, então, vamos adiante. Os argumentos para a integração da Amazônia iam desde o vazio demográfico até a cobiça estrangeira. Só um adendo da gente. Essa integração, entre aspas, ela tinha esse objetivo de, basicamente, fazer com que esse vazio demográfico, que naquela época era sinônimo de atraso, tá, gente? Ele fosse preenchido e, mais uma vez, essa justificativa ela vinha com essa ideia de que era necessário integrar para não entregar a essa chamada internacionalização, que nesse momento estava bastante em evidência. Vamos adiante, vamos lá. Falaremos agora sobre o Plano de Desenvolvimento da Amazônia, o chamado PDA.
Em 1970, foi estabelecido o primeiro Plano de Desenvolvimento da Amazônia, o PDA, como um desdobramento do Plano Nacional de Desenvolvimento. O PDA tinha o objetivo de planejar os investimentos e projetar a colonização da região pelos 4 anos seguintes. Ou seja, o que se buscava nesse momento era basicamente colonizar, distribuir terras e, basicamente, foi privilegiado o latifúndio em detrimento à pequena propriedade. Ou seja, eles tinham a ideia de que o pequeno proprietário era símbolo do atraso e da pobreza, que o grande latifundiário, por certa forma, era o símbolo do desenvolvimento. Foi nesse momento, então, que os grandes latifundiários começaram a ocupar a região amazônica, ali na região do sudoeste do Pará, e começaram, então, o plantio de soja, que vocês sabem que, ao decorrer dos anos, vai ser palco de alguns conflitos armados entre poceiros, aquelas pessoas que viviam tradicionalmente na terra, e os chamados grileiros, que eram os fazendeiros que, através de alguns subterfúgios, conseguiam ali ocupar a região e expulsavam os poceiros para, basicamente, longe daquelas terras griladas. E aqui na região amazônica, professor, aqui em Manaus, aqui no Amazonas, o que aconteceu? Qual foi, de fato, o grande projeto que foi colocado em cabo aqui na região? Foi justamente a Zona Franca de Manaus. Vamos ao texto, vamos lá? A Zona Franca de Manaus, ou ZFM, sai do papel mediante a Lei 3.173, sancionada pelo presidente JK lá em 57. Essa lei cria uma Zona Franca na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, e dá outras providências. O que de fato é uma Zona Franca, professor? A Zona Franca é uma zona de livre comércio isenta de algumas tributações que atrai empresas para vir aqui para o polo industrial de Manaus. Só um detalhe, tá, gente? Essas empresas, elas não vêm para cá porque gostam do povo daqui, porque acham o clima daqui legal, porque acham basicamente que aqui é um local estratégico para se fazer uma fábrica, uma grande indústria, basicamente vem para cá porque tem incentivo fiscal, tá, gente? O que é incentivo fiscal, gente? É basicamente a não cobrança de alguma tributação que faz com que seja atrativo que uma fábrica venha para cá e se estabeleça em Manaus. Inclusive, o próprio governo deu terreno para que essas fábricas sejam construídas e formassem o polo industrial de Manaus, responsável por grande parte ali da construção e da fabricação desses instrumentos eletroeletrônicos. Inclusive, você deve estar assistindo aqui as nossas aulas através de um produto fabricado na Zona Franca de Manaus. De grande importância porque visava acelerar o desenvolvimento econômico da região. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Terras sem homens para homens sem terra. O governo estimulou a migração em massa. Muitos nordestinos e gente de outras regiões vieram para a Amazônia. Nessa época, vários slogans foram criados para atrair as pessoas para a Amazônia. Entre eles, a gente pode citar Amazônia, o celeiro do mundo, e integrar para não integrar, como eu falei para vocês, e a Amazônia, um grande vazio demográfico, portanto, que devia ser ocupado por pessoas que vinham de fora, basicamente para colonizar a região. Prestem atenção, tá, gente? Todos esses projetos não levavam em consideração as pessoas que já habitavam aqui e que aqui é uma região diferenciada do restante do país, com algumas características geográficas, como várzea, terra firme, que vocês bem conhecem, e, basicamente, esses projetos não levavam isso em conta. Vamos agora a uma imagem de uma rodovia transamazônica, que foi basicamente feita no meio da floresta, que rasgou a floresta, e que também muitos ambientalistas colocam como uma das grandes culpadas da devastação ambiental que ocorreu na região onde a gente tem essa rodovia. Vamos adiante, vamos lá? E vamos fechar a aula com essa temática aqui, com esse texto reflexivo, que vale ressaltar que a maioria dos projetos governamentais para a Amazônia não levaram, e muitas das vezes não levam até os dias de hoje, em consideração as peculiaridades e particularidades da região amazônica. Ou seja, o povo que habita aqui,
a pessoa, o trabalhador rural, o morador de várzea e terra firme, ele não foi contemplado, ele nunca era contemplado nesse projeto, até porque era um projeto que vinha sempre de cima para baixo e nunca aqui de baixo para cima. Vou finalizar aqui com o nosso mapa e com essa ideia de que o objetivo da ditadura militar, dos grandes projetos, era basicamente integrar a região norte ao restante do país, mas que não levava em conta a população local e suas particularidades. Beleza, gente? Eu vou encerrando a nossa aula por aqui.